Todos os dias eu recebo nas minhas redes sociais a seguinte pergunta: Marcelo Adriano, como você fez para ser aprovado 2 vezes na Polícia Federal, na Polícia Civil do Distrito Federal, no DEPEN e em outros concursos ao longo da sua vida? Fica comigo até o final porque eu vou te dar algumas dicas que serão essenciais para você também realizar esse sonho, também obter o resultado que você tanto deseja. E o primeiro ponto é uma pergunta: qual é o seu efetivo desejo de mudança? Porque é o desejo de mudança que vai definir as suas ações. O quanto você efetivamente quer é que vai definir o quanto você efetivamente vai fazer para atingir o seu resultado. E esse desejo surgiu em mim desde muito cedo. Quando eu ainda era criança, morava lá no interior do Paraná, numa localidade chamada Água da Juruba, no município de Apucarana. Veja que eu vim de uma condição social muito difícil. Eu fui alfabetizado, para você ter uma ideia, com aproximadamente 12 anos de idade, quando eu comecei a frequentar a escola. Eu morava numa casa de chão batido, onde não havia nem água encanada, nem energia elétrica. Eu morava na roça. Fui para a cidade. A partir daí eu comecei a minha batalha na busca do meu sonho. Mas eu tinha um desejo efetivo de mudar de vida. E é isso que você tem que colocar em sua cabeça. Quanto você quer efetivamente mudar de vida? Você quer muito um cargo público? Quer estabilidade? Quer boa remuneração? Ainda mais em tempos de pandemia, em que tantas pessoas estão perdendo seus empregos e, consequentemente, a sua renda. Como servidor público, você vai ter a efetiva estabilidade e a tranquilidade para continuar trabalhando, mesmo diante de uma crise como essa. Então, você tem que colocar no fundo do seu coração o efetivo desejo de mudança. E foi isso que me levou à primeira aprovação em um concurso público, que foi à época um dos mais concorridos do Brasil. Exatamente, eu fui aprovado para militar de carreira das Forças Armadas, sargento de carreira da Escola de Sargento das Armas. Um concurso extremamente concorrido, mas que eu venci as barreiras, entendendo já inicialmente, mesmo com menos de 18 anos de idade, quando eu comecei a estudar, alguns passos que são fundamentais para obter o resultado que você tanto deseja por intermédio de um concurso público. Eu fiquei durante 13 anos nas Forças Armadas, onde ali eu já realizei parte dos meus sonhos, mas eu queria mais. Eu queria me tornar parte da Polícia Federal, parte da PCDF, parte do DEPEN. Eu já estava enjoado do militarismo, então eu novamente coloquei no meu coração esse desejo de mudança. Por que eu falo tanto dele? Porque é ele que vai trazer um elemento essencial para a sua aprovação, que é a efetiva dedicação. E a dedicação que vai te trazer persistência, te fazendo entender todos os mecanismos necessários para a aprovação. Como, por exemplo, a maturidade que você tem que atingir estudando. O conhecimento que você deve adquirir ao longo de determinado tempo, que não precisa ser muito extenso, para que você possa atingir o seu objetivo. Então, o desejo de mudança te traz a efetiva dedicação. Porém, só isso não basta, porque não adianta você simplesmente estudar. Você tem que potencializar os seus estudos, e esse foi um dos meus grandes diferenciais. Enquanto eu via muita gente estudar simplesmente, eu passei a me preparar, só que fiz um bom planejamento. O planejamento ele é essencial para potencializar os seus estudos. Para, por exemplo, te fazer estudar disciplinas importantes e não as disciplinas mais fáceis, aquela que você mais gosta. Para você se preparar, como nós veremos, e não só estudar, porque não é só o estudo que vai te aprovar, é a efetiva preparação, porque são vários obstáculos que te levam ao seu sonho. O seu sonho não é somente ser aprovado na prova objetiva, essa é uma etapa. O seu sonho, na realidade, é tomar posse, é ser nomeado, é efetivamente entrar em exercício e obter todos os benefícios que um cargo público pode te trazer. Sendo assim, não adianta só estudar. E com um bom planejamento, você vai obter, então, uma efetiva preparação. Como assim preparação? Se preparar não é a mesma coisa que estudar? Claro que não. A preparação envolve o estudo. A preparação envolve você superar todos os obstáculos para você atingir o seu objetivo. Como, por exemplo, primeiro, a prova objetiva, que envolve o estudo. Mas você tem que ter o melhor desempenho possível na prova objetiva. Sendo assim, o simulado é essencial, porque o simulado vai te preparar para fazer a melhor prova objetiva possível, com o conhecimento que você obteve estudando. Além disso, existem outros obstáculos, por exemplo, a prova discursiva.
Então não adianta só estudar as teorias das disciplinas, você vai ter que estudar também e treinar principalmente a prova discursiva. Isso entra na preparação. Se for um concurso de carreiras policiais ou um outro concurso que exige algumas outras etapas, você tem que se preparar efetivamente para essas outras etapas, como por exemplo, a atividade física, o teste de aptidão física. Esse teste é exigido em regra nos concursos policiais e nos concursos das Forças Armadas. Do que adianta você tirar uma ótima nota na sua prova objetiva, tirar uma ótima nota na discursiva e for reprovado na prova física? Para você ter uma ideia, no último concurso da Polícia Federal, em torno de 40% a 45% dos candidatos aprovados na prova objetiva e na prova discursiva foram reprovados, então, na prova de aptidão física. Então, isso é um ponto muito importante que me trouxe a realização do meu sonho. Eu já fui reprovado em prova de aptidão física porque sofri um acidente. E digo a vocês, é terrível. Você atinge parte do seu sonho, você já começa a sonhar, já começa a se ver como profissional e de repente você perde numa prova que você já tem o gabarito, porque você efetivamente não se preparou. Não foi o meu caso, porque foi um caso de acidente, mas muita gente eu vi reprovar porque não estava devidamente preparado. Então é a preparação efetiva por intermédio de um planejamento vai te levar a um resultado efetivo. E que resultado é esse? A realização do seu sonho. O meu primeiro sonho foi realizado quando eu fui aprovado para concurso das Forças Armadas para sargento de carreira. Gerou uma transformação incrível na minha vida. Eu sempre faço a seguinte brincadeira. Se eu ganhasse na Mega Sena hoje, não jogo, mas se eu ganhasse na Mega Sena hoje acumulada 3, 4 vezes, não teria o mesmo impacto na minha vida do que ter sido aprovado naquele primeiro concurso, que me trouxe estabilidade, que me trouxe dignidade. A minha esposa estava grávida, minha esposa à época estava grávida, eu estava desempregado. Simplesmente não tinha perspectiva nenhuma. E aquilo me trouxe extrema dignidade, orgulho para mim, para a minha família, sem contar no efeito objetivo. Você chegar no final do mês, passar o cartão e conseguir recursos lá no início do mês para pagar todas as suas contas. Isso não tem preço. Estabilidade não tem preço. É por isso que você deve seguir esses passos. Veja que essa preparação efetiva para obter um resultado, hoje em dia, tem um efeito diferente, porque você precisa de ferramentas efetivas. E quais são essas ferramentas? Na minha época, eu não tinha internet para estudar. Então, eu estudava por intermédio de apostilas, eu estudava por intermédio de cursos presenciais. Porém, cursos bons presenciais, nós só tínhamos em grandes centros e eu morava no interior. Então, foi uma dificuldade a mais. Com o passar do tempo, quando eu quis sair das Forças Armadas, também existiam cursos já transmitidos via satélite, porém eram muito caros. Com o passar do tempo, surgiram os cursos online, como o Focus Concursos. Porém, no início ainda era muito caro. Com o advento da pandemia, principalmente, o Focus tomou um outro rumo, a democratização do ensino, trazendo uma ferramenta que é essencial para a sua aprovação, com vários elementos dentro dela, que é a assinatura Focus, por exemplo. Então lá você vai encontrar videoaulas de alta qualidade com os melhores professores do Brasil, numa plataforma de alto desempenho, onde você vai obter um ótimo desempenho como se estivesse em um grande centro. Então hoje em dia democratizou-se o ensino, porque quem estiver em qualquer ponto do Brasil com acesso à internet pode se preparar, preparação e não só estudar, em alta performance, com alta qualidade, concorrendo com qualquer candidato que está em um grande centro. Só que nós fomos além. O Focus Concursos trouxe um valor efetivamente democrático para você que quer uma preparação completa. Porque na nossa plataforma, além de uma plataforma de videoaulas com os melhores professores do Brasil, você ainda tem uma plataforma de questões com mais de 650 mil questões para você se preparar. Porque isso entra na preparação, não é só estudar, é fazer questões. Simulados, centenas de simulados. Além disso, método Focus de aprovação 2.0. Sem contar diversas dicas, diversas informações e ferramentas que vão trazer a sua efetiva aprovação. Para isso, o que é que você tem que ter? Um desejo no seu coração, que te leva à dedicação. Faça um bom planejamento para você ter uma preparação efetiva e não só estudar. Para você ser aprovado, você tem que se preparar e não só estudar. Se preparar envolve estudo também, tá? Aí você vai obter então o seu sonhado resultado, certo?
quando você tem uma efetiva preparação, você vai então ser aprovado na Polícia Federal, ser aprovado no concurso de tribunal, ser aprovado na Receita Federal. Você vai então atingir o seu sonho. Valeu? Até mais!